Bem-vindos, companheiros, a mais um momento de reflexão sobre o Evangelho de Jesus. E que a doce paz do Cristo esteja em nossos corações agora e sempre. Nós escolhemos um recorte do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, que fala sobre bem-aventurados os aflitos. Mateus traz no capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, os seguintes dizeres: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. E Lucas, em seu capítulo 6, versículo 20 e 21, traz: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Quando nós pensamos nesses trechos do Evangelho, nós vamos pensar num momento como o nosso, onde a ciência humana não consegue dar resposta pelas situações aflitivas que nós temos, uma resposta imediata, uma resposta que seja um lenitivo, que seja saneadora dos problemas pelo que passamos. Nós nos remetemos a um pensar sobre as aflições. O porquê passamos por esse momento de aflição? O porquê o planeta, toda a humanidade planetária, passa por esse momento de dificuldade? Porque há tantos desencarnes, porque há tanto sofrer, mesmo sem desencarne, né? Se nós olharmos para esse momento de pandemia que nós vivemos, há uma contaminação de milhões no mundo. Há um sofrimento físico de milhões de pessoas, com uma parte significativa desencarnando. Nós olhamos as pessoas, às vezes, como um número, como uma estatística. Isso nos distancia. Isso faz com que tudo que acontece no planeta seja algo distante de nós. Mas quando essa situação atinge aqueles que nos são próximos, nós começamos a tomar ciência de uma realidade. Quando essa situação alcança alguém do nosso círculo íntimo, parentes, familiares, amigos muito próximos, quando essa situação nos atinge, nós nos questionamos sobre esse momento aflitivo. Nós pensamos no porquê dessas coisas, no porquê essa situação está assolando o nosso planeta, no porquê essa situação chega até nós. Nós só podemos pensar que há nisso tudo uma causa. Uma causa que remonta situações presentes, situações do momento atual, né? Onde nós, como espíritos encarnados, nos esquecemos de algumas coisas e nos atemos unicamente às questões materiais e vamos tomando ações, atitudes
focadas apenas no momento presente e no nosso conhecimento material, técnico, empírico, científico dos nossos dias. Algumas aflições nos alcançam pela nossa imprudência, pela nossa falta de conhecimento, pela nossa obstinação em comportamentos, em atitudes que não são positivas. Isso é resultado das coisas que vivenciamos e que fazemos hoje. O hoje desta encarnação. Mas também nós temos que pensar que as coisas não estão restritas apenas a este momento das nossas vidas. Nós precisamos pensar que as nossas vidas não se resumem nesse período que estamos associados a um corpo físico, que tem começo, meio e fim. É nosso dever entender que nós somos uma centelha divina, criadas por um pensamento de Deus, lançadas ou lançados na esfera relativa e que nós temos um processo evolutivo, um processo de aprendizagem, um processo de fazer brilhar em nós toda a luz do nosso Criador. E que esse caminho de fazer essa luz brilhar, ele não é um caminho reto, é um caminho sinuoso, que nós temos vitórias e derrotas, que nós vamos usando o nosso livre-arbítrio, corrigindo, para traçar uma jornada no caminho do bem. E que nós temos encarnações, nós temos posturas, muitas vezes são extremamente aderentes, condizentes com as leis divinas, com a lei do amor. Mas nós temos momentos, nós temos atitudes, temos encarnações em que, pelo nosso livre-arbítrio, nos distanciamos dessas leis. E isso traz a nós um débito para com a lei divina. Não para com os homens, não com pessoas, indivíduos especificamente, mas com a própria lei. Com aquilo que rege a evolução de todo o cosmos, de toda a vida espiritual, de todos nós espíritos, das suas mais variadas classes, dos inferiores aos superiores, aos crísticos, por aí afora. As leis divinas é que trazem a ordem, a harmonia a todo o universo, material e espiritual. E quando dela nos afastamos, saímos desse processo evolutivo de retorno ao Criador. Não há em Deus, no nosso Criador, um senso de cobrança, de vingança, de punição para conosco. Deus fez as leis. E essas leis é que determinam qual é o nosso caminho. O que nós precisamos fazer. Quando passamos por situações difíceis, nós temos que dar uma olhada na causa dessas situações. As causas do presente e as causas do passado. Em grande parte das vezes, as causas do passado são as causas preponderantes para aquilo que estamos passando. São as causas fundamentais. Toda esta situação aflitiva que a humanidade passa, ela está baseada, em sua maior parte, podemos pensar, nas causas anteriores, nas causas das nossas
transgressões, dos nossos distanciamentos das leis divinas que fizemos no passado. Passado imediato, passado antigo. O nosso passado, ele embasa a maior parte das situações pelas quais passamos no presente. E como passamos as situações do presente, vão fundamentar o que passaremos no futuro. Esse vínculo, ele é inexorável. O meu passado determina o meu presente, que determinará o meu futuro. É assim que a lei divina funciona, que as leis divinas funcionam. E nós temos um conjunto grande delas. A maior e a principal é a lei do amor. Nós temos a lei da justiça, que traz a nós o que devemos repor quando nós nos distanciamos ou transgredimos a lei do amor. Essa é uma reflexão que precisamos ter. O quanto do nosso sofrer de hoje, o quanto que o sofrer da humanidade hoje está atrelado ao distanciamento das leis divinas que fizemos ou pelas quais passamos ou optamos no passado. Podemos pensar que situações de aflição nos fazem lembrar dessas leis. Existem como forma de oportunidade a repararmos aquilo que deixamos de fazer no passado. Uma situação de aflição é uma oportunidade de repararmos a caridade que não fizemos, de repararmos a piedade que não tivemos, a compaixão com a qual não olhamos os nossos irmãos. Uma situação de sofrimento é uma chance importante de nos tornarmos mais próximos das leis divinas em nossas atitudes, em nossos comportamentos. Não é uma situação de lamento apenas. Claro que o lamento vai existir. Claro que o sofrimento nos alcança. Mas nós temos que, junto a isso, observar a riqueza, a caridade divina que está nos ofertando oportunidades de reparação. Reparação pelas nossas falhas passadas. Reparação na solidariedade. Reparação no auxílio fraterno. Reparação em fazer crescer em nós a bondade, na escolha pelo que é da matéria, pelo que é do espírito. No acúmulo dos tesouros no céu e não só na terra. Em tudo há um porquê. E se nós nos entendermos como espíritos eternos que reencarnam muitas e muitas vezes, podemos pensar em momentos de aflição como momentos de oportunidade. Não só de ação da lei de justiça, mas de oportunidade de praticarmos, de vivenciarmos a lei do amor. Devemos agradecer a Deus nesses instantes todas essas possibilidades de resgate que Ele nos dá, através dos irmãos que sofrem, através de uma situação aflitiva. Seria essa uma proposta de reflexão, um recorte do que diz o Evangelho sobre essas situações, para que nós possamos trazer para nós um outro sentido daquilo que acontece no nosso planeta, na nossa comunidade, na nossa família hoje em dia. Vamos pensar durante os dias que se seguem, durante a semana, sobre
não a aflição em si, mas sobre a oportunidade que a aflição nos traz. E vamos transformar esse pensar em atitude mais uma vez. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe agora e sempre.